Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente para gravar mais um vídeo. Infelizmente eu passei os últimos meses sem gravar nada novo devido ao problema do meu celular, porque ele tem uma memória limitada, então toda vez que eu tento gravar um vídeo novo, é de praxe que eu apague tudo que ele tem na memória para conseguir gravar os vídeos. E isso se torna um processo um pouco incômodo, então acabei deixando isso de lado, passei um dia, dois, três sem gravar nada. E depois eu acabei perdendo o hábito. Mas eu acabei de ler algo que eu achei muito interessante e gostaria de compartilhar por aqui. Ou pelo menos para deixar registrado na internet, né? Na plataforma do YouTube. Alguns meses atrás, eu vi lá no site da editora Pipoca e Nanquim, na verdade no canal do YouTube deles, que o Alexandre Calari, ele faria o roteiro para uma história em quadrinho que ele deu o nome de Arena. E pelo título e pelo histórico de vida dele, era de se imaginar que fosse algo relacionado com artes marciais, né? Enfim, né? E que não é um tema que me agrada. Mas, enfim, né, eu vou dar um voto de confiança, porque algum tempo atrás eu li um livro dele, que foi A Cidade das Árvores Retorcidas, e gostei muito do romance. Gostei do romance, de um dos romances que ele escreveu, acho que é o maior que ele tem. Então, vou ler, vou comprar essa história em quadrinho e vou ler. Mas assim, comecei a ler com muita má vontade, porque não é o tipo de tema que me interessa. Então eu comprei simplesmente porque eu li, como eu disse, A Floresta das Árvores Retorcidas, que foi o último romance dele. Gostei muito do romance, então vou, como repetindo, dar um voto de confiança, vou ler o quadrinho do qual ele foi o roteirista. Repetindo, eu comecei a ler com um extremo mau gosto, que eu não tinha interesse por esse tema, né, da luta, etc. Mas me surpreendi com o livro, ele é muito bom. Eu acho que é um dos, quer dizer, é um dos melhores que eu li este ano, mas estamos ainda, pelo menos na data da gravação desse vídeo, no final de janeiro. Então dizer que é o melhor que eu li este ano, um dos melhores, não diz muita coisa. Mas eu vou mostrar o livro, ele é bem grande, pelo menos é maior do que a minha cabeça, né? Que é o Arena, dessa dupla Alexandre Calari, que é o roteirista, e o Alan Patrick. Eu acho que meio que eu vou começar de trás para frente. Primeiro eu vou comentar sobre os extras do livro e depois eu comento sobre o próprio livro. Porque assim que acaba a história propriamente dita, né? Da personagem que é Rômulo Cruz, né? O nome da personagem. Tem um caderno de extras que eu achei muito legal. Primeiro tem um texto de 4 folhas, né? Com com margens bem reduzidas, porque a narrativa é grande, no qual Alexandre Calari ele conta os percalços pelos quais essa história passou para vir à luz, que originalmente ele pensara em escrever um romance com essa temática, lá por volta de 2011, 2012. O projeto do romance não prosperou, então ele tentou transformar esse romance num, num filme, conseguiu até, entre aspas, uma produtora para levar o projeto adiante, mas de novo ele sofreu um outro revés, aí não conseguiu levar adiante. E como ele fundou uma editora de quadrinhos junto com 2 sócios, por que não transformar aquele projeto que ele tinha engavetado há 10 anos numa história em quadrinho, né? Então ele reformulou aquele projeto inicial, que era de um romance, que depois virou talvez um filme frustrado, para um romance ou uma história em quadrinho, que é justamente o Arena. É interessante porque isso mostra, entre aspas, que vale a pena, né? Investir em alguns projetos, mesmo que eles demorem a ser concretizados. Então, assim, de certa forma, essa própria, digamos assim, maratona, né? E essa é uma série de desafios para o nascimento do Arena, ele de certa forma é um reflexo, ou o Arena que é um reflexo desse trabalho que foi, né, de trazer esse livro à tona, não é essa história à tona. Aí depois desse relato do Alexandre Calá, que tem umas 4 páginas,
tem as três primeiras folhas do falecido Romance Arena, e depois é uma série de estudos, de esboços do menino, né, do Alan Patrick, que já trabalhou em algumas revistas fora do país, com pseudônimo, né? Já trabalhou lá para a Marvel. Então há uma série de estudos de personagens, do trabalho dele com as folhas, né? Ainda não sem a arte final e tal, né? Enfim, né? Acho que vale a pena depois, porque geralmente as pessoas ignoram, né? Prefácios, pós-fácios, extras. Mas nesse caso acho que vale a pena, porque acaba incrementando uma série de elementos é, para uma talvez uma eles não ajudam a ter uma compreensão maior da obra, mas ajuda principalmente os jovens a perceberem que nada na vida é fácil. Como diz aquela frase famosa, né? Não existe almoço grátis, cara. Se você quiser fazer alguma coisa, se você quiser prosperar em algum projeto particular, seja da sua vida privada, do trabalho, do estudo, você tem que se dedicar, porque ninguém vai fazer as coisas por você. E de certa forma, esse relato do Alexandre Calari, ele serve de certa forma para orientar alertar o leitor em relação a isso. Em especial se for um leitor mais jovem, um adolescente, né? Ou um jovem de, sei lá, de 18, 20 anos, já começando sua vida profissional da faculdade e, entre aspas, se sinta um pouco desanimado diante do tamanho desses desafios, né? Porque, assim, a princípio, o Arena poderia ser considerado um fracasso, porque é uma coisa que inicialmente foi pensada para ser um romance ou para até um longa-metragem, depois virar, entre aspas, simplesmente um gibi, né? Mas é um preconceito, de certa forma, pensar assim, primeiro porque as histórias em quadrinhos constituem uma modalidade de arte, assim como qualquer outra, tem o seu próprio status que deve ser respeitado, e é muito bom. Porque assim, como é o primeiro trabalho dele, como apesar dele já ter escrito romances, mas enfim, é o primeiro trabalho como roteirista de uma história em quadrinho. Então você poderia pensar, então vai ser um trabalho, entre aspas, amadorístico, ser uma coisa muito imprecisa, vulgar, repleto de lugares comuns. E como é uma trama que envolve personagens da vida cotidiana, quer dizer, prostitutas, um cafetão, dono de um bar, um empresário frustrado, um ex-lutador que já está na faixa dos 40 anos, na verdade tem 39 anos, né? Uma pessoa que acredita que é um fracassado e que já teve chance de fazer alguma coisa na vida, isso já passou há muito tempo, quer dizer, os personagens são pessoas, entre aspas, que você encontra no cotidiano de qualquer cidade grande. Tudo bem que a história se passa aqui em São Paulo, mas poderia ser transferida para qualquer cidade de grande ou médio porte do país. Sei lá, Salvador, Recife, Olinda, Aracaju, né? Sei lá, qualquer uma outra na qual talvez até você, né, que está assistindo esse vídeo, mora. Então eu vou fazer um breve resumo do que é a Arena e depois comentar sobre alguma coisa que me agradou e espero que o vídeo não fique com mais de 20 minutos, com o objetivo é que ele seja curto. Pronto. O Arena, ele conta a história desse cara fortão aqui, que é o Rômulo. Ele é um homem de 39 anos, ele era um praticante de artes marciais na juventude, mas por volta ali dos 18, 19 anos, ele sofre um acidente. Ele tem uma fratura exposta assim, muito feia na perna e os médicos o desacreditam em relação à sua possível carreira como lutador. Então, ao longo ele passa então a sua vida de certa forma amargurado, né, se sentindo um derrotado, um fracassado, porque ele não conseguiu realizar isto que era esse não só um projeto de vida, porque ele era de fato uma promessa para as artes marciais. Ele acaba trabalhando, fazendo pequenos serviços. Quando a história no momento que a história se passa, ele trabalha como instrutor de defesa pessoal para pessoas que trabalham, assim, para pessoas que fazem segurança patrimonial, né? E precisam fazer aqueles famosos cursos de capacitação, né? Então, ele é aquele instrutor fortão que dá aula para os segurança sobre defesa pessoal. Ele é apaixonado por uma prostituta, né? E paralelamente a isso, conta a história
de um empresário que organiza um evento de MMA que recebe o nome de Arena. Coincidentemente, né? Tem essa coincidência do destino na história. Esse jovem, esse empresário já de minha idade, tem na faixa da mesma idade que o Rômulo, ele era um amigo da juventude de Rômulo, ele descobre que o Rômulo ainda luta, não é, e é um bom lutador, e ele resolve convidar o Rômulo para participar do seu campeonato. E daí se desenrola a história, né? Mais detalhes seria entregar demais da obra. Eu sei que eu me sentei ali no sofá, quando eu acordei pela manhã, abri o livro e li ali em 30, 40 minutos, já li todo. Não é que seja, entre aspas, um livro muito curto, ele tem mais de 230, são 233 páginas de história, mais os extras, que são mais 15, 20 páginas, então assim, tem muito material. Mas a história é muito envolvente, os personagens são muito bem construídos, o desenho desse Alan Patrick, porque assim, toda a história é em tons de preto e cinza, né? Uma pintura meio aquarelada, né? Esfumaçada, não vou dizer nem em branco e preto, é branco e tons de cinza. E repetindo, com uma história conta elementos da vida cotidiana, a parte dela se passa numa boate de striptease, ou numa academia de musculação, não é? Ou nos bastidores da organização de um evento midiático, a história poderia ter, entre aspas, passa a impressão de que seria muito parada, né, para o leitor, porque não tem muita ação, não tem luta, não tem uma trama complexa. Então, no início, você como leitor pode até se iludir pensando que a história é meio parada, teremos quadros meio repetitivos, mas não, porque além do roteiro do Alexandre Calari colocar na boca das personagens frases que são coloquiais, corriqueiras, mas que mesmo assim não fazem com que você, leitor, perca o interesse pela trama, ele sempre consegue prender a atenção do leitor, né? E fazer com que ele continue instigado a ir adiante, né? Ler a próxima página, qual a próxima frase, como que o Rômulo vai vencer esse pequeno desafio do cotidiano, seja o alcoolismo ou, de certa forma, um estado de depressão pelo qual ele enfrenta, etc. E o desenho aqui do Alan Patrick também é curioso porque ele consegue encontrar soluções estéticas, né, muito atrativas para o leitor para situações que são corriqueiras, porque tem momentos que está lá o Rômulo, né, o lutador com a sua possível futura namorada, eles estão simplesmente comendo uma batata frita, tomando refrigerante numa uma lanchonete qualquer e aquilo se arrasta por 2 ou 3 páginas, você fica pensando, como é que você vai fazer para transformar essa sequência em algo interessante visualmente? E o Alan Patrick consegue fazer isso em todos os momentos. Eu achei incrível. E é bacana porque assim, eu disse que ela é toda em tons de branco e cinza, mas casualmente ele nos brinda com algumas páginas coloridas que evidenciam alguns dos quadrinistas que servem de inspiração para ele. Eu vou mostrar algumas antes de encerrar o vídeo. De fato, eu recomendo a leitura, né, aqui do Arena. Eu vou mostrar essa aqui primeiro, né, que de certa forma ele traz uma nítida influência do Jack Kirby, né? Que é essa explosão aqui de ação, de cores, apesar dos personagens eles serem representados de uma forma anatomicamente incorreta, mas só que é justamente uma forma de representar a forma como o Jack Kirby desenhava, né? De valorizar muito mais essa sensação do impacto visual, de ação e de poder das personagens e em detrimento, entre aspas, do respeito à forma física, entre aspas, correta, né, da figura humana. Eu vou mostrar aqui uma outra que é uma das últimas imagens coloridas, para não dizer uma das últimas, que é nitidamente uma influência, é realizada sobre influência, uma homenagem ao Frank Frazetta, que é um ilustrador americano famoso lá dos anos 50 e 60, porque é uma pessoa que viveu muito no Frank Frazetta, então assim,
Vamos dizer que ele viveu em qual década? Deixa eu buscar outra imagem que seja interessante. Deixa eu buscar aqui. Quer dizer, todas são boas. Aí para separar alguma é meio complicado. Mas eu acho que essas duas já estão de bom tamanho para não mostrar todas. Espera aí. Eu só vou folhear aqui para vocês darem uma olhada em como é o trabalho em branco e tons de cinza aqui do Alan Patrick. Agora, realmente vale muito a pena ler. Apesar de ser aparentemente uma história simples, mas ao longo do transcorrer da história ela se enche, entre aspas, de particularidades que tornam a história muito agradável, né? Deixa eu pegar aqui uma outra. Só para vocês terem a possibilidade de folhear um pouco a obra e saber do que ela se trata. E por fim é isso. Quem ainda não leu o Arena e já tem ouvido falar dela e ficar assim meio com receio de comprar, compra, porque vale muito a pena. É aquele tipo de história em quadrinho que dá assim vontade de ler várias e várias vezes. Não é uma daquela obra que entre aspas tem várias camadas de interpretação, mas repetindo a forma como o Alexandre Calari apresenta esses diálogos, né, coloquiais, corriqueiros, na boca desses personagens, poderia aparentar um certo, como é que eu posso dizer, gerar no público leitor um certo desencantamento em relação à obra, mas não, acho que ela enriquece, porque essa proximidade com a nossa vida cotidiana, né, essa vida cotidiana, né, e essas personagens que nós encontramos nos centros de nossas grandes cidades, torna a obra interessante. Como transformar pessoas comuns que nós encontramos no dia a dia em personagens centrais de uma história em quadrinho de mais de 230 páginas. Tá aqui, ó, que é o Arena. E, como eu disse, se você nunca ouviu falar desse livro, enfim, né, desse gibi, eu acho que vale muito a pena conhecer. E se você já tem ouvido falar dele e não quis comprar, comprem. Porque eu acho que certamente é um dos melhores que eu li nesses últimos anos. E olha que eu costumo ler um pouco mais do que a média. E por enquanto é só. Né, até a próxima leitura. Recomendo, assim, acima de qualquer coisa, a leitura do Arena, porque de fato vale muito a pena. Ele acabou de ser lançado, pelo menos eu acho que a Amazon entregou para mim, acho que na semana passada. Eu tinha outras coisas para ler, deixei ele no canto e resolvi ler hoje. Enfim, por enquanto é só, né? Até breve e até o próximo vídeo.